Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, para que nós possamos meditar junto com a nossa família sobre conselhos de Deus que podem nos levar a uma vida abundante, porque estamos ainda na campanha da família, né? Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra a qual vocês estão indo para dela tomar posse. Deixa eu te dar o contexto. O povo de Israel está saindo do Egito e está rumo a uma terra prometida. O povo de Israel está saindo da escravidão para tomar posse de uma terra que emana leite e emana mel. No capítulo passado, aí, foi dado para eles os mandamentos, os 10 mandamentos. Eles receberam os mandamentos da lei. E aqui seguem os conselhos de Moisés, que não servem somente para eles, mas eu estava lendo e meditando sobre eles. Isso é atual e isso é para nós. E nós precisamos entender que a terra que emana leite e mel, que Deus nos manda tomar posse, está diante de nós. Aquilo que Deus falou que faria, que daria para nós o melhor dessa terra, o bem dessa terra, que nos colocaria por cabeça e não por cauda, que nos faria prosperar, tudo isso que Deus diz está na nossa frente. Não tem nenhum de nós aqui que tem um decreto da parte de Deus para não ser próspero. Não tem nenhum de nós aqui que tenha um decreto da parte de Deus para não ter paz, para não ser vitorioso. A bênção do Senhor é decretada para todos nós, mas nós precisamos o quê? O que é a palavrinha que está ali? Tomar posse. Nós precisamos crer. Para eu tomar posse de alguma coisa, eu preciso, com o meu coração, ter absoluta certeza de que aquilo que eu estou indo para tomar posse é direito meu, sim ou não? Eu não posso sair daqui, atravessar a rua, colocar uma casa e dizer, tomei posse desse terreno, porque eu sei que o dono da imobiliária, né, é o mesmo dono daqui, ele vai me despejar ali. Então, para que eu possa tomar posse, eu tenho que ter convicção de propriedade. Deus está dizendo, eu dei para vocês. Se você não tiver uma convicção de que esse teu sonho é Deus que te deu, se você não tiver fé e saber que Deus te deu e que você pode tomar posse, você não vai para lugar nenhum. Amém? Por isso que muitas pessoas passam pela terra e aquilo que Deus prometeu, prometeu para alguns ou para todos. Mas existem condições que alguns cumprem e outros não. Para você tomar posse de uma terra, vamos supor que seja uma terra que você não tem que ter um documento? Tem que ter um documento ou não? Sim, Deus nos dá esse documento, a sua palavra. Se você cumprir a palavra, você entra na terra que emana leite e mel. Vamos lá, vamos ler, eu quero fazer leitura da Bíblia. Eu estou nesses dias lendo muito Bíblia com vocês. Vamos lá, versículo 2. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que vocês tenham vida longa. Então está aí, primeiro decreto que Deus está dando. Eu tenho a terra eu conquistei, a terra é tua, só entre lá com mandato e tome posse, mas guarda a minha palavra, obedece a minha palavra, ensina a minha palavra para a tua família, porque se você obedecer a minha palavra, ensinar a minha palavra, compartilhar a minha palavra com a tua família, vocês vão ter o quê? Vida longa. Tudo o que nós precisamos para que a gente possa ter vida longa, para que a gente possa ter prosperidade. Qual é o segredo da nação de Israel?
Esse livro foi escrito para eles. A tua Bíblia, minha Bíblia, é a história de Israel. E esse livro foi escrito para eles. E depois nós fomos enxertados por amor de Jesus Cristo por nós, e nós passamos a ser filhos de Abraão também. Você olha o judeu meditando a palavra de noite? Talvez não entendam algumas coisas, porque ainda não tiveram a luz para discernir que Jesus Cristo já veio. Mas quando você vai a Jerusalém, como eu já fui 2 vezes, estou indo agora esse mês pela 3ª vez, eles estudam a palavra noite e dia. Eles meditam nos mandamentos da palavra, e aquilo que eles entendem da palavra, aquilo que eles compreendem da palavra, eles vivem e manifestam. Aquilo que eles ainda não compreenderam, um dia compreenderão, porque a Bíblia diz que eles vão se dobrar diante de Jesus Cristo de Nazaré. Mas eles entendem a palavra. E quando eles entendem a palavra, vocês veem eles tendo vida longa. E você vê eles prosperando e também seus filhos prosperando. Porque o segredo da prosperidade está mais na palavra de Deus do que no teu esforço humano. Porque quando você caminha em cima da palavra, você se move em cima da palavra, você flui em cima da palavra, as portas se abrem de forma automática para você. Nós passamos muito tempo da nossa vida tentando abrir portas, fazendo de tudo para que a gente possa ter acesso a pessoas, porque quando Deus, Ele vê a tua vida comprometida com a palavra dEle, o que Ele está dizendo assim? Eu vou te dar tudo, eu vou te prosperar em tudo, eu vou abrir portas para você. O segredo da riqueza está na palavra. Todos os coaches que tem por aí, que estão enriquecendo, eles tiram princípios de prosperidade da onde mesmo? Tem uma vida que eles discutem, que é a vida de Salomão. Existem segredos de José que muitos coaches estudaram e começaram a aplicar. Porque na palavra de Deus está o segredo para a vida longa. Na palavra de Deus está o segredo da prosperidade. Versículo 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Muitas vezes nós começamos, ao invés de obedecer aquilo que Deus fala, nós questionamos aquilo que Deus fala, nós queremos discutir aquilo que Deus fala, nós queremos entender aquilo que Deus fala, nós queremos contextualizar aquilo que Deus fala. Eu sou o Senhor e não mudo. Ontem eu era, hoje eu sou e amanhã eu serei. E a minha palavra é a mesma ontem, é hoje, e assim ela será pela frente, para todo sempre. Nenhum i, nenhum tio pode ser tirado e nem colocado nela. Então o que está aqui, ó, ouça e obedeça. Qual que é a nossa maior dificuldade de prosperidade? Obedecer. Qual que é a nossa maior dificuldade de viver casado? Obedecer. Qual que é a nossa maior dificuldade para educar nossos filhos? Obedecer. A palavra de Deus traz para nós todo o contexto e todo o ensinamento que nós precisamos para educar nossos filhos. A palavra de Deus traz para nós sermos curados todo o contexto que nós precisamos. Uma das coisas mais importantes da palavra de Deus que nós precisamos observar e obedecer é perdão. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Se nós não liberarmos perdão, a gente morre. Primeiro espiritualmente e depois fisicamente. O perdão é o banho que Deus proporcionou para que a gente pudesse se lavar. O perdão é o lugar onde a gente pode limpar a nossa alma da sujeira dos outros. Perdão não diz respeito à pessoa que está fora. Perdão tem aquilo que você carrega dentro. Você não vai longe se não limpar a tua alma. Então muitas vezes nós queremos discutir se a pessoa merece perdão, se não merece perdão, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim. Não importa. O perdão não é para a pessoa. O perdão é o banheiro lindo, maravilhoso que Cristo Jesus abriu para você se lavar no sangue dele e ser purificado do mal que os outros te fizeram.
cada um dará conta do seu mal ao Senhor. Deus é justo e Deus é fiel. Mas muitas vezes algumas pessoas erraram por influência maligna, se arrependeram, pediram perdão e se converteram e estão servindo a Deus. E a falta do teu perdão para elas não muda, porque o Senhor usa de misericórdia para com todos. Porque nós que também fomos atingidos por alguns, machucamos outros, ferimos outros. Talvez não com aquilo que fomos feridos, mas talvez algumas pessoas. Você sabia disso, gente? Que é melhor se bater numa pessoa do que você destrambelhar uma palavra em cima dela? É melhor você dar um soco numa pessoa, arrancar o cabelo da pessoa, sem falar nada, do que você simplesmente abrir a boca e amaldiçoar uma pessoa e falar um monte de coisa. Às vezes a dor do soco em uma semana passa, e você faz as pazes, se não tiver palavra de ofensa, estão se abraçando e vivendo bem. Mas uma palavra maldita, né, Renan? Não acaba nunca, né? Não sai da gente nunca. Uma palavra maldita que a gente ouve, meu filho, acaba com a nossa vida. Deus está falando aqui, né? Então, uma palavra maldita acaba com a nossa vida, acaba com a nossa história. Então, nós precisamos o quê? Perdoar. Ouça Israel, assim tudo lhe irá bem. Você será muito numeroso numa terra onde há leite, e que mais? E mel. E com o que está escrito ali? Fartura. E essa terra era no meio do deserto, gente. Uma terra que emana leite e mel e com fartura que Deus prometeu para os seus antepassados. Deus prometeu essa terra e essa terra vem. E a terra que emana leite e mel, que é Israel, sabe aonde é? No meio do deserto, gente. Deus não precisa da floresta amazônica para tirar mel e leite. Deus não precisa de um lugar grande, só você estar em obediência com Deus que o deserto floresce, as bênçãos acontecem, o milagre vem, a unção vem, a glória chega, em nome de Jesus. Vamos seguir lendo aí, daqui a pouquinho eu termino a leitura da Bíblia que hoje estou fazendo com você, para você entender, a sua família pode conquistar. Versículo 4, ouça, ó Israel, porque o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vai para frente. Ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Ame o Senhor, obedeça ao Senhor, estude a palavra do Senhor com todo o teu coração. Segue, ensine-as com perseverança e persistência a seus filhos. Converse sobre a palavra quando estiver sentado em casa. Deixa eu abrir aqui no meu texto. Pulou 6, filho. De todas estas palavras que hoje te ordeno, estejam em seu coração. Ame ao Senhor, de todo o teu coração. Põe no 5, porque você pula, daí fica sem sentido a frase. Ame ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E ame ao Senhor na frente dos seus filhos. E ame ao Senhor na frente da sua família. E ame ao Senhor na frente dos seus amigos. E ame ao Senhor na frente dos seus inimigos. E ame ao Senhor nos momentos de alegria. E ame ao Senhor nos momentos de dores e tristeza. Ame ao Senhor quando todo mundo pensa que você é o rei. E ame ao Senhor quando todo mundo pensa que você vai morrer. Ame ao Senhor com todo o teu coração. Agora veja o 6. De todas as tuas forças. O 5. Ame ao Senhor de todo o teu... Vou ler aqui, por isso depois... eu não estou no capítulo certo, por isso que eu estou brigando com ele aqui. Eita, pastora Ingrid. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje eu te ordeno, que elas estejam no teu coração e ensine-as com
persistência aos seus filhos. Você sabe que lá em Israel, as crianças estudam a Bíblia, estudam a Torá, e com 12 anos, elas vão a primeira vez orar sozinhas no Muro das Lamentações, e aí elas começam, até 12 anos elas estudam com o pai, depois elas começam a estudar também na sinagoga. Se você tem projeto com os teus filhos, escute o que a pastora está dizendo agora, olha para mim, ensine a palavra para os teus filhos, não transfira essa responsabilidade, não transfira essa responsabilidade, não transfira essa responsabilidade. Se você quer que a tua filha vá bem, ensine a palavra para ela, ensine o que você sabe, aquilo que você vive, ensina com a tua vida, ensine com o teu coração, ensine com as tuas atitudes, sente com os teus filhos, agora mais do que nunca, nesses dias que nós estamos, nós precisamos amar o Senhor e obedecer ao Senhor na frente dos nossos filhos, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos. Meu neto chegou da escola e ele levou uma verdadeira bronca de uma das professoras. Chegou para mim e disse assim: vovó, a minha professora de artes, não quero saber como é que chama a minha filha, a professora de artes minha, falou um monte para mim, porque acredita em coisas que nós não acreditamos. E ele fez uma brincadeira com um coleguinha, e a professora chamou de preconceituoso, falou que não é assim, que se a pessoa quiser ser, a pessoa é, que ela tem direito de ser, que ela pode ser, se quiser ficar com menino, pode ficar, que tudo está bom, e que quem não aceita é preconceituoso. E nós moramos em Mandirituba, cidade pequena. Quem está ouvindo o que o Espírito está falando conosco? A lei havia sido ensinada. A terra próspera, que emana leite e mel, estava diante dos homens. Deus está dizendo: ame o Senhor na frente dos teus filhos com todo o teu coração. Mas ensine as crianças, tenha tempo com elas. Eu não sei se vocês perceberam, gente, que nós, hoje, é tanta coisa que está acontecendo, que hoje a gente não tem mais tempo para os nossos filhos. É tanta coisa que acontece que hoje a gente tem tempo para tantas pessoas que estão aqui no nosso celular, longe da nossa casa, dizendo oi no WhatsApp, ou tantos reels e tantos vídeos, e nós não paramos para dar oi para os nossos filhos e ensiná-los dentro da nossa casa. Depois, se nós não fizermos o que a Bíblia está ensinando aqui agora, está aqui, por essa razão eu peguei esse texto para contextualizar e chegar nesse versículo. Não existe nada mais precioso para nós, não existe nada mais valoroso para nós. Eu não sei para você, mas os meus filhos são a luz da minha vida. Os netos é pior ainda, né, Zenildo? Os netos é pior ainda, a gente ama mais. Acho que Deus amado, a gente quer dar vida por eles. Você quer? Sente com o teu filho e comece a ter momentos na presença de Deus com eles em casa. Não transfira para a escolinha da igreja. É uma ajuda que você tem a escolinha da igreja. E eu sinto muito que alguns pais nem para a escolinha da igreja trazem as crianças. Nem para a escolinha da igreja trazem as crianças, porque as crianças fazem barulho, porque as crianças incomodam. E hoje é tão fácil a gente colocar um celular na mão da criança, né? Ela fica tão quietinha, ela não incomoda a gente, né? Ela não incomoda, ela fica como se ela nem estivesse em casa, dá tanta paz para a gente, né? É gostoso, não é gostoso? Você põe lá o que ele quer assistir e ele começa no que você libera, mas sabe Deus por onde ele anda depois.
A Bíblia diz: senta com o teu filho, não deixa teu filho sentar com o computador sozinho, porque tem gente doutrinando o teu filho, tem gente ensinando o teu filho, tem gente estudando maneiras de fazer desenhos que ensinem o teu filho a desobedecer a você, desonrar a igreja, desonrar a Deus. Pessoas que estão se especializando em destruir essa geração. E se a igreja do Senhor Jesus não entender que a terra que emana leite e mel perde sentido se os nossos filhos não forem com a gente, que adianta você entrar na terra que emana leite e mel e o teu filho desfilando não vou falar, me nego a falar. Ou você que sonhou em ter netos, netas, de repente ver pervertido. Se a igreja, olha para a pastora, se a igreja não escutar o que a palavra de Deus está ensinando, e não parar, e não desligar seus videogames, e não parar um pouquinho com as suas séries, e não parar com seus WhatsApp, e não parar um pouquinho para meditar na palavra com a sua família, não chore depois. Não chore depois. Satanás não, antes, eu falo isso porque nós estamos na campanha da família, antes Satanás pegava os nossos filhos na rua, quando eles estavam brincando de bicicleta na frente de casa. Era ali que era o perigo, porque depois que entrava para dentro de casa a gente tinha paz. Hoje, quando eles estão dentro de casa, que é o maior lugar de ataque de Satanás para eles. Querido, pelo amor de Deus, demore para dar celular para o seu filho. Demore para dar celular para o seu filho. E se você já deu, fique esperto, meu irmão e meu amigo, porque você está dando uma Bíblia para ele. Só que muitas vezes não a Bíblia de Deus. Toma cuidado, não existe privacidade para criança e adolescente. Enquanto estão dentro da sua casa, enquanto eles são crianças, olha para mim, pode ficar bravo, todas as crianças comigo aí. Fica tudo bravo comigo, olha para mim, fica bravo mesmo. Mas enquanto vocês estão dentro da casa da mãe, é a obrigação da mãe proteger vocês. Proteger vocês, papai, protege teu filho. Existem inimigos aqui, ó. Aqui, ó, crianças sendo induzidas a suicídio. Crianças sendo induzidas a matar papai e mamãe dentro de casa, vocês estão vendo isso? Sabe, às vezes as crianças têm que se enfiar aqui, e sabe por que elas se enfiam aqui? Porque não têm acesso ao seu pai e à sua mãe, nunca tem tempo para eles. Sempre tem alguma coisa que é mais importante do que eles, sempre tem uma conversa, sempre tem uma visita, sempre tem um trabalho, sempre tem um filme, sempre tem uma série, sempre tem um campeonato de futebol, sempre tem um colega, mas amigo, ame a Deus na frente dos teus filhos, honre a Deus na frente dos teus filhos, e a maior honra que você pode dar para o teu filho, creia no que eu estou dizendo para você, se você ainda não é pai, você está tendo a oportunidade antes, porque muitos pais aqui, para poder mudar isso aqui, vão ter um problema seríssimo dentro de casa. E sabe o que acontece? A criança fica viciada. Crianças bebezinho, eu vi uma reportagem que coloca o bebezinho, ele fica quietinho no telefone. Eu fiquei com as minhas netas esse final de semana, se elas ficaram 40 minutos no celular, foi muito. Ficaram comigo desde sexta-feira, as duas, eu não dei celular não. Elas foram correr com o cachorro, elas foram me deixar quase louca. Quase louca, cara, fiquei quase louca. Teve uma hora que eu fui para Nárnia e voltei. E dei um grito com a menor, que a menor começou a chorar e não parava mais. E eu dei um grito com ela, porque eu sei que era só dar para ela o quê? Mas eles precisam dos gritos, eles não precisam do celular.
Dei um grito com ela, falei, para agora com essa choradeira, agora. Depois ela veio da cozinha, eu estava terminando o almoço, ela disse, vovó, você sabe que eu passei mal? Olha lá, ó. Você sabe que eu passei mal? Falei, passou mal com o quê? Com o teu grito. E eu só comecei. Porque eu não brigo com elas, mas não é mais fácil dar um celular para cada uma? Por que a gente quer tornar fácil na infância? Vou dizer um negócio para você, olha para mim, querido, escuta o que eu estou dizendo pelos poderes de Jesus Cristo, entenda. A infância é o período mais curto da luta que você vai ter com os teus filhos. Se você não tiver luta na infância, você vai ter na idade adulta. Por querer ter sossego enquanto ele é pequeno, você vai passar a vida toda sofrendo depois, porque criança, meu pai sempre dizia que a vara a gente tem que desentortar enquanto é pequena, porque depois ela quebra. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, ensine com persistência aos seus filhos, converse com elas, quando estiver sentado em casa, não converse com as pessoas do WhatsApp, não converse com as pessoas de fora, não fique de pirulei na internet. Vai para frente. Jeová, quando estiver andando pelo caminho, será que você está andando pelo caminho com os teus filhos? Será que você está sentando em casa com o teu filho? Você sabe qual que é o problema de ensinar essa palavra? Porque a gente não está sentando mais em casa, nem está andando pelo caminho. E nem, muitas vezes não vê nem a criança deitar e nem levantar. Porque as crianças estão indo deitar 3 horas da manhã. A gente vai dormir, as crianças ficam até 3, 4 horas da manhã dentro do quarto, na internet. Desliga essa desgraça. Quando você entrar no seu quarto, desconecte a internet, manda instalar a internet, coloca o trocinho lá no teu quarto. E quando você for dormir, dá beijinho nas crianças e desconecte. Para você saber que teu filho está dormindo. Porque tem muita gente que só pensa que a criança está dormindo. Porque quem está dormindo, uma coisa eu quero dizer para você, olha para mim, e eu estou falando algo aqui na parte de Deus, e era só nesse texto que eu queria que chegasse um versículo, para mim descascar a Bíblia aqui. Ai. Quando estiver andando pelo caminho, anda com seu filho, não anda sozinho. Quando você estiver deitado, vai ver se ele está deitado, vai ver se ele desligou a internet. Mas pastora, se eu falar da internet, ele fica louco. Culpa tua, quem mandou dar a internet para ele? Quem paga? Se for preciso, para o bem da tua família, você cancelar a internet. Melhor entrar no céu sem internet do que perder a família inteira por causa dela. Casamento está sendo destruído por causa disso aí. Relacionamento está sendo... Homens que têm tendências de conhecimento profundo de algumas causas estão sendo destruídos por isso aí. Mulher também. Já foi-se o tempo do leito sem mancha. Hoje, muitas vezes, o leito é uma mancha. E aonde está o problema? Muitas vezes, a gente senta em casa, muitas vezes, eu tenho feito uma briga em casa, e todos nós estamos brigando em casa. Vamos conviver. Vamos conviver. Hoje, para você ter uma ideia, como eu peguei no telefone, que o Márcio mandou uma mensagem para mim 2 horas da tarde, que ele queria vir para o culto. Eu vi quando eu estava passando no portão, saindo 5h30. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus, que Deus me liberte ainda mais, que Deus te liberte ainda mais, porque muitas vezes a gente senta dentro de casa na mesma sala. Antes a gente tinha uma só televisão e era uma briga federal para assistir um programa, porque a gente tirava no par o ímpar para ver quem que ia assistir, se ia assistir o programa das meninas, dos meninos, se era o pai que ia ganhar. Hoje é todo mundo sentado na sala, cada um com o telefone na mão assistindo uma coisa diferente. Eu estou falando? Ó, o Lula está certo, eu vou estar falando. Uma televisão para cada casa e sem internet, tem que acabar com esse negócio. Existem coisas que são boas, não é verdade, meu povo? Mas a Bíblia diz que não convém. Existem coisas que são maravilhosas, mas se a gente não dominar elas, elas começarem a nos dominar, não convém. Então, quando estiver andando, quem não está mais andando com o filho? Quando estiver indo deitar, entrar no quarto do filho, o pai vai dormir às 11, o filho vai dormir às 4. E depois no outro dia dorme até 1h da tarde, só levanta para ir para a escola, não tem mais vida, não tem vida social, não tem mais com quem conversar, não tem relacionamento, é só relacionamento virtual. Não vai tomar um banho de chuva. Esses dias eu vi meu filho e meu neto tomando um banho de chuva lá em casa, falei, meu Deus, que maravilha, tomar um banho de chuva, jogar uma bola, se molhar. Então eu vou terminar, vamos para frente. Temos que batizar muita gente hoje, vai lá. Amarre-as como um sinal no teu braço, prenda essas palavras na sua testa, olha aí, ó. Escreva nos batentes das portas da tua casa, e escreve nos portões. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mas se você escrever na porta, na testa, em tudo quanto é lugar, primeira coisa do mundo da palavra de Deus é: cuida do teu filho. Grandes, boas cidades que vocês não construíram. Olha só, volta lá, volta outro versículo lá. Dar a vocês terras grandes e boas cidades que vocês não construíram. Olha só que lindo, veja o que Deus tem para nós, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Olha a bênção que Deus tem, transferência de riqueza, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comerão e ficarão satisfeitos. Mas quando que isso vai acontecer? Quando a palavra de Deus estiver na sua casa, quando você estiver caminhando com o seu filho, quando você estiver caminhando com a sua filha, quando você estiver caminhando com a sua esposa, caminhando com o seu esposo, quando você tiver domínio sobre isso aqui, isso é bênção, é maravilhoso. Fazer um estudo bíblico, isso aqui é maravilhoso. Você consegue pesquisar tudo aqui, não precisa de 400 livros como era antigamente. É maravilhoso para você se conectar gratuitamente com pessoas lá do outro lado do mundo e cuidar da tua família. Meu filho ficou na Espanha, a gente ficava tempo conversando e não pagava aquele telefonema. Mas o preço dessa maravilha tem sido a desgraça de muitos lares. Esse aqui é até bom, porque tem uma cordinha, né? Se você não se cuidar, ó. Quantas mulheres não têm mais diálogo com o marido? Quantos maridos não têm mais com a esposa? Quantos filhos não vêem mais o pai? Vai para o banheiro com o celular. Tem gente que já está elaborando um chapéuzinho que fique aqui, ó, com o celular, que daí está fazendo comida. É brincadeira ou é sério? É brincadeira ou é sério? Quando isso acontecer, vocês comerão e ficarão satisfeitos. Vamos terminar o versículo? Olha lá. Tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor. Não esqueçam que o Senhor tirou vocês do Egito, da terra da escravidão. E aqui eu termino. Temam o Senhor seu Deus e prestem somente a eles culto. Acho que vai para frente. Eu quero pegar um versículo que eu coloquei. O versículo 23. Versículo 23. Não, o versículo 23 de Deuteronômio 6. 6, 23. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e para nos dar a terra que jurou aos nossos antepassados. Nós saímos do Egito,
saímos do mundo e saímos com sinais, prodígios e maravilhas. E nós não saímos para ficar fora da terra prometida. Nós saímos do Egito para entrar na terra prometida. Nós saímos para que a gente conquiste casas que a gente não construiu, oliveiras que a gente não plantou, cisternas que a gente não cavou. Deus quer dar para nós bênçãos super grandes para a gente tomar posse. Deus não nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto. Deus não nos tirou do Egito. Ele nos tirou para nos dar uma terra que emana leite e mel.